conversei com a ambientalista Maria Tereza Corujo. Maria Tereza, obrigado pela entrevista aqui na CBN. E é um abrigo que foi ou escavado ou adaptado de uma cavidade por esses animais que viveram muito tempo no planeta Terra, da chamada Era do Gelo, e que estão extintos há 10 mil anos, que são os animais da megafauna, onde havia o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante, o tatu gigante. Então, uma paleotoca é esse abrigo que eles usavam. Bom, e especificamente essa paleotoca, né, do Parque do Gandarela. Eu queria falar primeiro, né, sobre a importância e, se a senhora puder também, sobre as características dessa. A paleotoca da Serra do Gandarela, ela infelizmente não está dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Ela está na Serra do Gandarela, na área que não ficou dentro do Parque Nacional. Isso é muito importante esclarecer. A paleotoca, ela está no topo da serra, ela tem no total de túneis dentro dela 340 metros, significa que são vários túneis, mas somando todos eles dá essa quantidade de metros. Ela tem os túneis arredondados, porque realmente os animais eles adaptavam, escavavam com as garras, então nas paredes e nos tetos tem os registros dessas garras, desse processo dos animais da megafauna. Pelo que tem nessas garras assim registradas, não são as garras, né? As marcas das garras nas paredes e tetos, os estudiosos dizem que provavelmente foram as preguiças gigantes de 2 dedos que tinham o hábito, naquela época da megafauna, de escavar, adaptar espaços para poder ter como abrigo. Além disso, pelo tamanho, por si só, seria uma cavidade de máxima relevância, mesmo que não fosse uma paleotoca. É uma cavidade natural, em canga, no alto da serra, como eu já falei. E, por último, ao longo do tempo, tem também uma outra característica de valor biológico e natural, que foram encontrados animais troglóbios, que são animais que ao longo do tempo, que só se desenvolveram geração após geração dentro da cavidade, são animais raros e únicos daquela cavidade. Perfeito. Bom, Maria Tereza, vamos falar então agora sobre a questão envolvendo os trabalhos, né, que são feitos pela mineradora Vale ali no local. Tem muita resistência de especialistas em relação a isso. Eu queria entender por quê. Na realidade, ainda não existem trabalhos no sentido de um projeto minerário, porque ainda não existe uma licença para a Vale minerar a Serra do Gandarela, que é o projeto chamado Apolo. A preocupação e a resistência é porque essa paleotoca, essa cavidade de máxima relevância, que é uma paleotoca, ela está precisamente na área que a Vale pretende minerar, e precisamente na cava pretendida do projeto Apolo. E como ela está no alto e está rodeada pela cava pretendida, e isso está nos próprios estudos da Vale, não há como manter essa cavidade intacta no alto da serra com uma cava que vai adentrar e aprofundar-se na serra dezenas e mais de 100 metros. Então, a preocupação nossa é precisamente com o risco quase certo dessa cavidade ser perdida, destruída. Então, a nosso ver, é inconciliável manter esse patrimônio, que não é só a paleotoca. Ao redor da paleotoca tem outras dezenas de cavidades, inclusive, quem sabe, podem ser encontrados ali outros registros da megafauna, quem sabe até da ocupação humana daquela época, como tem Lagoa Santa ou Porto de Luzia. Então esse patrimônio tem um valor enorme. Tá aí, então, a importância, né, desse pedido do Ministério Público Federal. A importância é que precisamente quando o Ministério Público Federal expediu a recomendação no dia 10 de agosto, nós só tivemos conhecimento há 3 dias, como é uma recomendação ao IFAM para prosseguir nos pedidos de proteção
que já tinham sido formalizados ao órgão há cerca de 2 anos, essa recomendação adquire um valor muito importante para garantir a proteção desse bem, que não tinha ainda acontecido, associado inclusive a uma decisão do judiciário em junho, julho, no sentido de que declarou a Paleotoca como um bem com valor cultural, e a recomendação, foi uma decisão judicial de que seja protegida, tendo como área o distrito espeleológico. Então, nós estamos aí agora com um novo encaminhamento, desta vez do Ministério Público Federal, se somando ao que está sendo apontado. É fundamental que se garanta a proteção da Paleotoca da Serra do Gandarela com o devido entorno para garantir a sua integridade. Eu queria justamente falar do entorno, porque na pergunta anterior a senhora comentou sobre a questão de talvez ser até fóssil humano, né, como é o fóssil de Luzia, que a gente já comentou aqui, foi até assunto de entrevista e reportagem aqui na CBN em anos anteriores, mas além dessa Paleotoca, o entorno também é importante, né? Sim, porque repara, quando se fala de um bem cultural, não pode ser especificamente, vamos supor, um prédio, uma porta, né? É a ambiência, aquele bem, ele é cultural, porque eu tenho uma questão para além daquele específico detalhe, o lugar. Então, repara, se é uma paleotoca, onde moraram e se abrigaram animais da megafauna, em Minas Gerais, numa época, há mais de 10 mil anos atrás e durante muito tempo, esses animais, eles circularam ali pela Serra do Gandarela, eles se deslocaram por aquele lugar, eles provavelmente desceram as vertentes da Serra do Gandarela em busca, não sei, de alimento, eu estou cogitando hipóteses. Aquelas outras cavidades todas que tem ali ao redor dessa, até que ponto elas também não tiveram algum tipo de interface com esses animais? Então, tudo aquilo é um conjunto que traz a questão do bem cultural para além daquela cavidade paleotoca em si. Então, o bem cultural ele vai muito além do que um aspecto específico, então chama-se ambiência. Então, quando tem um bem cultural, sua proteção envolve a proteção do conjunto que tem a ver com aquele bem, com a ambiência. Então, o entorno e o que tem ali de várias cavidades, algumas maiores, outras menores, no topo da serra, com aquela paisagem, esse foi a área que esses animais da megafauna estiveram morando por ali milhares de anos. E se houve um pouco de Luzia ali também, e tem pinturas rupestres lá embaixo, na Serra de Capanema, que fica ao sul da Serra do Gandarela, tem um sítio com pinturas rupestres. Então, se existem ali outros registros, mesmo mais distantes, da Paleotoca e desse conjunto ali no topo da serra, é quase certo, a nosso ver, que a ocupação humana ela andou ali convivendo também com os animais da megafauna. Então, o entorno dessa Paleotoca, essas dezenas de cavidades, que foi chamado Distrito Espeleológico da Serra do Gandarela, é fundamental para a proteção do bem da Paleotoca em si, porque é a ambiência de onde esses animais da megafauna eles viveram e se deslocaram, e todo esse histórico que tem um valor científico, cultural, histórico inigualável. E estudos ainda podem apontar para a gente, né, outras informações de habitação ali no entorno, então, né? Sem dúvida, porque até hoje, infelizmente, não houve nenhuma possibilidade, iniciativa de outros órgãos, outras instituições fazerem essa pesquisa. As únicas pesquisas e estudos que houve foram os da própria mineradora interessada em minerar aquele território. Então, há que se ter até a proteção do conjunto, no caso o Distrito Espeleológico, no qual está a Paleotoca, até para permitir que seja possível
aprofundar esses estudos. Por exemplo, pelo que a gente olhou, estudou, não houve nenhum estudo para ver os sedimentos que estão depositados no fundo das cavidades, que foram acumulados, imagina, 10 mil anos atrás, o que foi acumulado de materiais, de sedimentos no entorno das cavidades, dentro das cavidades. Não teve estudo para fazer uma avaliação arqueológica de todo esse território, no entorno das cavidades. Não houve ainda a realização de estudos aprofundados independentes e provavelmente quase certo que vão ser encontrados, porque lógico que esses animais, se moraram ali e não era só um, em algum lugar vão estar, ou se for possível localizar, os fósseis, outros vestígios, inclusive da ocupação humana também. Por isso, também é importante proteger o entorno, essa ambiência, para além do que, no caso, a Vale propôs no recurso de ser só os 250 metros de um ponto central da Paleotoca. Então, esse é o nosso entendimento. Muito bem, a gente vai acompanhando, né, os próximos passos agora com a nossa reportagem aqui. Eu conversei com a ambientalista Maria Tereza Corujo. Maria Tereza, obrigado pela entrevista aqui na CBN. Gratidão a nós.